Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar o nosso estudo, nossas reflexões de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então essa frase está contida no Novo Testamento, né? É uma carta de Paulo ao povo de Filipos, né? Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu trouxe aqui duas imagens para que a gente possa analisar essas duas imagens de duas plantas que cresceram, né, que nasceram em lugares que nós, aparentemente, observando, são inóspitos, né? São lugares que não deveriam estar ali, né? Mas essa analogia que eu quero trazer, para mim, essas duas imagens já seria o suficiente para que a gente possa entender essa frase de Paulo. A natureza, ela instintivamente segue seu objetivo, né? Sabendo que ela dispõe dos recursos necessários para isso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos. E assim nós podemos observar essas duas plantas, uma no asfalto, outra na parede, né? No concreto, mas cresceram, estão aí firmes, fortes. Então, é só para que a gente possa ter uma noção de que por que seria diferente conosco, né? Se a natureza segue instintivamente, sabendo que provém de tudo que é necessário para o seu crescimento, para a sua evolução, por que seria diferente conosco? Só para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. E aqui eu trouxe a frase, né? Onde está essa frase de Paulo, né? Eu trouxe aqui, então, um trecho dessa frase na carta de Paulo, para que a gente possa ler juntos e contextualizar essa frase. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado. E sei também que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a fé que Cristo... Perdão, só um instantinho. Travou aqui para mim. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E é bom nós lembrarmos que quando Paulo escreveu esta carta ao povo de Filipos, assim como tantas outras, ele estava preso, né? E a igreja de Filipos foi uma das primeiras fundadas na Europa por Paulo. E qual foi o intuito dele escrever esta carta? Era a sua preocupação com as falsas doutrinas que estavam ensinando lá. E também agradecer a todo aquele povo por tudo que tiveram feito por ele. E na belíssima obra Paulo e Estevão, o Espírito de Emmanuel conta maiores detalhes sobre a vida deste apóstolo. Nós não vamos trazer, obviamente, aqui a vida dele, mas só para a gente relembrar que num determinado trecho dessa história temos as seguintes palavras de Paulo. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Penitenciam-me do meu caminho. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-á de minhas feridas. Enviará auxílio à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar os meus caminhos. Está no capítulo 1 da segunda parte.
Então, gente, para a gente relembrar, né, um pouco, antes de Paulo se tornar cristão, se tornar Paulo, ele foi Saulo, né? Doutor da lei, fariseu zeloso, de temperamento impulsivo, enérgico, e não admitia qualquer desobediência à lei mosaica. Em sua maneira de ser e crer, tinha Jesus como um mistificador indigno de qualquer consideração e de uma ameaça à tradição judaica. Passando, então, a perseguir todos os seus seguidores. Entretanto, no momento do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, Saulo curvou-se diante de sua grandeza espiritual. Com isso, de perseguidor ferrenho, Saulo passou a considerar-se um dos maiores devedores daquele que desceu dos céus para pedir-lhe que não mais o perseguisse. Tornou-se não só um grande seguidor de Jesus, mas também se empenhou arduamente na divulgação dos seus ensinamentos. Depois de estudar a vida e os ensinos de Jesus, Paulo aprendeu a conhecer e a sentir outro Deus. Não mais a figura de um Senhor distante, soberano, inflexível, que o judaísmo pregava, mas a imagem de um pai que ama incondicionalmente seus filhos, um pai que acolhe. Então, Paulo percebeu que o Deus ensinado por Jesus sabia avaliar a sinceridade de seu coração diante da recente mudança e lhe daria novas oportunidades para reparar os erros praticados. Ao fazer do Cristo seu mestre e guia, transformou-se no seu mais devotado apóstolo, sendo considerado historicamente como um grande fundador do cristianismo, em razão das pregações que ele efetuou fora dos domínios judaicos. No entanto, há um requisito essencial para se crer nesse Pai, cujo amor é incondicional. É o profundo desejo de tentar compreender a que propósitos sua sabedoria está nos conduzindo. Às vezes, diante de tantas dificuldades, de contradições, este entendimento não é tão fácil, né? Mas é no momento dessa busca que a razão necessita dar uma trégua. E aí, esses intermináveis questionamentos que tanto nos tumultuam, se faz necessário a nossa forma de se expressar com este Pai, através da prece, através da oração, que é um valioso recurso que todos nós temos. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer, precisamos entender, aprender como sofrer. Afinal, como sofremos? Como carregamos nossa cruz? Lembrem das imagens trazidas? E de tudo que Paulo passou, que não foi pouco. Então, vamos ler um trecho desse capítulo do Evangelho. Bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, devemos entender que a dor é necessária, faz parte da evolução. Se Deus é justo e bondoso, não teríamos nada que não fosse necessário para o nosso melhoramento. Olhemos para a dor sem nos apegarmos, sem nos estacionarmos nela.
pois temos a certeza de que ela é impermanente. Tendo a visão da imortalidade, do espírito imortal que somos, busquemos essa visão da eternidade. Paulo, durante seus momentos de dores, que não foram poucos, nos trouxe mais uma grandiosa lição através de uma frase: em tudo, dai graças. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, através da psicografia de Chico Xavier, consolida isso que estamos dizendo. Na lição 142, cujo título é Tribulações. Vou ler um trecho deste capítulo. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Bom, então, muito bem colocada aqui, irmão, essa frase de Paulo, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Essa frase está em Romanos, capítulo 5, versículo 3. E continuando, no mesmo livro Vinha de Luz, Emmanuel também nos traz uma lição para complementar esta. É a lição cujo capítulo, título é Fortaleza. Vamos ler um trecho deste capítulo? Queres fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robuster-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. E também nós temos uma outra contribuição de Emmanuel no livro Pão Nosso, que é a lição 22, cujo título é Inconstantes, onde ele nos faz refletir novamente, como já tínhamos falado anteriormente, sobre a importância de confiarmos verdadeiramente no nosso Pai, de sermos perseverantes, de aguardarmos sem inquietação, sem dúvidas, pois Deus é perfeito, assim como o seu tempo. Então, vamos ler aqui também esse trecho. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar. Quando servires ou quando aguardares,
as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inúmeros instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais de se exprimir em teu caminho. Então, gente, aqui Emmanuel nos fala dessa importância de confiarmos verdadeiramente, sinceramente no poder. Porque precisamos sim fazer a nossa parte, não é apenas aguardar do alto que seja feita a vossa vontade. Não, nós precisamos sim trabalhar, construir essa confiança, essa certeza, não só no Altíssimo, mas em nós mesmos. E no mesmo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que aprender a viver feliz e contente com toda e qualquer situação. Essa é a atitude de quem sabe confiar na sabedoria divina. E quando conquistarmos essa confiança, mesmo diante de dificuldades e desafios, teremos uma serenidade estruturada. Então, no mesmo capítulo 4 de Paulo, na carta dos Filipenses, nós temos esta frase: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, nos mostra a importância aqui de mudarmos o nosso pensamento, de foco, porque sabemos que o nosso pensamento é criador, né? E quando a gente, muitas vezes, diante de algum obstáculo, diante de alguma dor, porque a dor, nós dissemos aqui, a dor é necessária, todos nós passaremos por ela, seja qual for. Mas o sofrimento é opcional. Então, como a gente pode tirar o foco daquela dor, nos enchendo o nosso coração, a nossa mente, com coisas agradáveis. E assim, os nossos corações agradecidos por aquela dor, por aquele sofrimento que é passageiro. Temos que ter essa consciência de que é passageiro, mas extremamente necessário. Então, nós devemos muito agradecer a oportunidade de estarmos passando por qualquer tribulação. E como sermos alegres? Como sermos alegres? Às vezes, no momento onde tudo está bem, é fácil, né? Mas não está. Então, nós temos uma contribuição do nosso querido Alteira, que nos agracia, através do Espírito de Joanês, uma resposta a essa pergunta. Eu vou pedir licença, porque são 3 slides que nós iremos ler, mas são tão importantes que, até para resumir, eu acho que não caberia. Então, vamos ler juntos. Está no livro Para Uso de Raul Teixeira. Desenvolva a sua alegria. Não será pelo fato de viver num mundo demarcado por provanças imensas que você cortará relações com a alegria. Não será porque vive situações expiatórias
que lhe são ensejo de restabelecer seu equilíbrio perante as leis supremas da vida, que você se dará ao cultivo da tristeza ou do negativismo. Cada vez que você procura justificar suas atitudes soturnas e seus comportamentos mórbidos, negativos, lamentáveis, com o argumento de ser o nosso planeta muito inferior, estará patenteando seu interesse em culpar as leis de Deus pelas desarmonias que você insiste em manter à sua volta, sem a devida coragem de lançar-se à busca do necessário equilíbrio. Caso se detenha um pouco a observar, você verá que ao lado da sua dificuldade, Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoios, e entenderá o motivo pelo qual deverá cultivar as sementes da alegria que o Pai depositou em todos nós. Se no decorrer do dia você se chocou com cenas patéticas ou com palavras ásperas que alguém lhe dirigiu, pare e medite que muito antes de chorar e sofrer sob o travo da decepção, você tem bons olhos e ouvidos que lhe dão a honra de poder ver e ouvir tudo que se passa à sua volta. Se, em dada ocasião, você se amargura com a enfermidade que lhe prende ao leito por algum tempo, impedindo o seu movimento para o que gostaria de fazer, alegre-se, porque apesar da de estar momentaneamente impedido, você pode pensar e encontrar na sua lucidez a chance de planejar o futuro, elaborando novos recursos, novos rumos na busca da cura verdadeira. Se alguém se deu à ação ingrata de atirar-lhe calúnia ou mais palavras, não perca seu precioso tempo em revides ou em sofrimentos. Chegará o tempo de todos os acertos, sob o olhar do Criador. Cultive, tanto quanto lhe seja possível, o hábito salutar da alegria, por não ser você quem espalha desavenças e inverdades que semeiam fealdade em torno da vida eterna. Desculpa, da vida terrena. A alegria é um estado íntimo de integração consciente com as fontes divinas de energia. Alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso com boa disposição e entusiasmo, seja na família ou nos círculos das amizades, seja na área profissional ou com você mesmo. Empenhe-se no desenvolvimento da alegria, superando com afinco todas as lutas, todas as dificuldades com que se depare na caminhada terrena. Evite fazer-se uma pessoa especialista em palavras ácidas, de rompantes inamistosos, de gritarias incontroladas, de lamentações repetitivas, de amor. Enfim, vai lutando, passo a passo, mas firme e fielmente, até conseguir transformar-se na pessoa vitoriosa sobre si mesma, alegre, descontraída, por saber que, embora nos caiba no mundo o enfrentamento de múltiplas pejas e de incontáveis apertos na alma, é em Deus que devemos depositar os conteúdos de nossas tristezas e das nossas alegrias, a fim de que Ele tudo toque e ilumine, abençoando a nossa alegria em processo de crescimento até alcançarmos a verdadeira felicidade. E também trouxe, meus irmãos, é lindo nessa passagem dele, porque ele resume exatamente a importância de estarmos alegres em tudo, de darmos graça, como Paulo nos diz, a tudo. Não somente nos momentos prazerosos, nos momentos felizes, mas a tudo.
ao simples ar que respiramos, ao sol que nos aquece, a roupa que nos vestimos, a comida que nos alimenta, a água que nos nutre. Enfim, que a gente possa dar graças realmente a tudo. E também as dores, que são extremamente necessárias para a nossa evolução. Precisamos ter isso em nossa mente, essa consciência de seres imortais e de que tudo aqui é impermanente. E nossa querida Joana de Ângeles também tem uma contribuição grandiosa para esse nosso estudo, uma frase que eu trouxe aqui para vocês, do livro Alegria de Viver, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A vida é bênção de Deus. E viver com a alegria que decorre da consciência tranquila, de um coração em paz e de uma conduta reta é o mínimo que a todos nos cumpre apresentar, como gratidão ao Criador, que prossegue amando-nos sem desfalecimento nem azedume. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse estudo nos traz essas valiosas reflexões, nos mostrando que dispomos de recursos necessários para o nosso crescimento, nosso melhoramento, nossa evolução. Assim como aquelas imagens trazidas logo no início daquelas duas plantas. Precisamos confiar em nós. Precisamos confiar no nosso Criador. E de mantermos esse intercâmbio direto com Ele, através das preces, das orações, que muito nos fortalecem. A necessidade de desenvolvermos também a gratidão, a alegria por tudo que o nosso amado Pai nos dá. E assim podermos sentir verdadeiramente a frase dita pelo nosso apóstolo, tema do nosso estudo de hoje, que é tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, eu trouxe esse estudo para que nós possamos avaliar como sofremos, como estamos passando por momentos de dificuldade que todos nós temos, sejam qual for. Essa é a nossa reflexão, essa é a minha contribuição aqui para o nosso estudo, que possamos trazer essas palavras ditas aqui por tantos benfeitores, trazer para os nossos corações, para as nossas mentes, para que a gente possa realmente sentir a fortaleza que há em cada um de nós, que Deus fornece a cada um de nós. Agradeço muito essa oportunidade, essa frase muito dita, né, por nossos irmãos evangélicos, né, e essa frase me veio alguns anos atrás, e ela também, assim como acredito que para muitos de vocês já leram, né, mas eu não havia sentido essa frase, sentido verdadeiramente o poder dessa frase, até que num momento, uma passagem de vida que Deus colocou para o meu crescimento, para o crescimento da minha família, essa frase surgiu. Então, me fortaleceu tanto ouvir essa frase, porque fez todo sentido para mim naquele momento. Porque, diante de dificuldades, eu estava alegre, confiante, porque eu sabia do poder de Deus sobre todos nós. Agradeço muito. Desculpa, mas a emoção é impossível da gente controlar. E então, é um belo depoimento, né, que a gente recebe. A Tati passou por um problema familiar muito grave de doença e ela teve uma fortaleza que surpreendeu a todos, né, e a fé com que ela superou e passou para todos à sua volta.
E está aí o nosso estudo da noite e a gente quer ouvir algum comentário, quem que quer fazer algum Antes de comentário. entrar um comentário, Bernadette, eu gostaria até de agradecer, porque muitos de vocês também passaram comigo isso, né? Estavam ali presentes, né? Eu sei que o Grupo Espírita também estava ali fazendo as suas irradiações, né? Suas vibrações de amor, no momento que nós passamos, que a minha família passou, né? Então, eu agradeço também muito a vocês e a espiritualidade agindo o tempo todo, né? A gente tem que confiar verdadeiramente nisso, né? Ter essa certeza, porque nós, e principalmente nós espíritas, né? Nós temos, então, mais ainda essa convicção de que tudo aqui é impermanente, é passageiro, né? E as dores, os sofrimentos, as doenças são para o nosso crescimento, seja meu que esteja passando em meu corpo ou de alguém da minha família, como foi o caso do meu filho, né? É crescimento para todos, que a gente consiga verdadeiramente entender isso. Sim, sim. É isso. A gente, Tati, na época, a Tatiana tem um filho adolescente e que um vírus se instalou em seu cérebro e causou uma infecção no cérebro, né? Ficou em coma durante um tempo e nós fizemos muitas orações de radiação, por isso que ela está dizendo que nós participamos do GEL, que fez muitas orações, né, nas nossas reuniões de radiação, mas assim a força, a fé com que ela superou e surpreendeu até os médicos, né, que fizeram alguns diagnósticos bem fatais, assim, e ela é sempre muito confiante e realmente tudo teve um bom final, né? E o Lucas está bem hoje, já tem 17 anos, ele tinha 15 na época, né, Tati? Não, tinha 13. 13, já tem. Ele ficou 14 anos internado, ele tinha 13 anos, já tem isso tudo. Já passaram 3 anos, ele está com 17 hoje. Pois é, mas os médicos, a gente entende, né, a colocação deles, até porque eles não podem omitir, né? Então, eles colocaram na realidade, como era, né? As chances eram praticamente zero. Mas aquele 0,1% que existia foi o que eu me agarrei. Eu poderia me agarrar ao zero, né? Mas a gente tem que se agarrar ao que tem e com a certeza de que tudo é possível, né? E levando sempre alegria, sempre entusiasmo, sempre confiante. É o que eu sempre digo, o momento de você receber uma notícia, principalmente da forma que foi, de ter entrado em coma, né? Me impactou naquele momento, obviamente, como qualquer outra mãe, mas eu me dei a oportunidade de sofrer durante o período que eu recebi a notícia e ao ponto de eu chegar e falar, não, peraí, já sofri. Aquele período de algumas horas já foi suficiente para eu me reerguer, porque eu precisava estar com meu filho, levando até a UTI, né, toda a minha vibração, a minha energia, e não uma pessoa derrotada, né? A gente tem que pensar nisso. Então, que assim, é interessante a gente contar isso, que muitas vezes a gente vê muitas histórias de EQM, né? E a gente tão distante da gente, né? E eu podendo relatar aqui um caso desse tão próximo a mim, o Lucas lembrar de tudo. O Lucas, mesmo em coma, mesmo com os olhos tapados, né? Que eles colocam um protetor, ele lembrar de muitos detalhes. Então, mais nos fortalece isso, tanto quanto como espíritas mesmo, né? Dessa importância da gente estar com um ente querido, alguém que você conheça, internado, passando por situações de dificuldades e que você não tenha uma estrutura para chegar até essa pessoa, até e desmoronar, né? Se você não tiver bem estruturado, não esqueça, ele está ali. Ele está ali. O corpo pode estar naquela situação, mas o espírito dele está ali o tempo todo, observando tudo. Então, a importância de levarmos também essa positividade, energia, a gente confiança, enfim, e explicando também, explicando exatamente o que está acontecendo e acalmando ele. Muito importante.
É isso. Alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa? Leonora está com um sorriso aí. Leonora também gosta de falar. Quando fala de filho, né, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? E eu costumo, essa semana mesmo eu fiz uma triagem para o Vinícius na casa do autista, e eu comentei com a moça que estava fazendo a triagem comigo, né, que ela me perguntou como eu recebi o diagnóstico de Vinícius, né, do autismo dele, como que isso, de que maneira eu enfrentei isso, né? E eu falei para ela, é claro que a gente não fala, oba, né? Que bom, que isso não é por aí. Mas, de certa maneira, para mim foi um alívio, porque eu não tinha um diagnóstico fechado dele até ele ter 11, 12 anos. Então, eu fui culpada, eu já conversei isso aqui com vocês, eu fui culpada durante muitos anos porque ele não, as pessoas chamavam e ele não atendia, né? Ele era muito levado, ele era mal educado, cadê a mãe que não educa, né? Ele tira nota baixa na escola porque você não estuda com ele, né? E não era nada disso, entendeu? Eu não tinha culpa, talvez eu não tivesse até sabendo conduzir da maneira correta, porque eu não sabia com certeza o que meu filho tinha, né? Mas ele, com 5 anos, já fazia terapia, escondido de todo mundo, inclusive do pai. Eu levava ele para o terapeuta escondido. Quer dizer, eu tive, graças a Deus, eu tive a visão de enxergar que ele era diferente, né? Então, primeiro foi TDAH, o diagnóstico, até chegar no diagnóstico do autismo, no qual hoje é um exemplo de menino, né? Graças a Deus, trabalha, é esforçado, é exemplo mesmo, é exemplo. Esse mérito é muito dele, porque ele é muito esforçado, mas ele teve uma mãe que acreditou, né, como a Tatiana está falando, né, que ficou ali do lado, tive momentos de ficar muito perdida, né, de não saber como eu tinha que agir, e tudo, quando eu falo que a minha amiga Sheila é minha bênção de Deus, porque sempre foi ela que me ajudou muito nisso, e me ajuda até hoje, né? Então, quando fala em filho, né, é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu tenho muito orgulho do meu filho, né? O autismo do meu filho não é vergonha para mim, não denigre meu filho em nada, nem a mim como mãe, nem nada disso, entendeu? É uma felicidade, eu tenho um orgulho imenso dele, né? E tenho orgulho que ele seja exemplo, né, dele trabalhar, dele ser esforçado, tudo isso. Então, eu estou adorando esse depoimento hoje, porque assim, eu me encaixo nele, né? Claro que o problema da Tatiana foi, nossa, deve ter tido aquele momento desesperador, né? Porque esse vírus aí, a gente sabe que ele é uma coisa bem grave, né? Não é o caso do meu filho. Meu filho tem uma síndrome, né? Na qual ele nasceu com ela e vai viver com ela a vida inteira. Mas, graças a Deus, eu tive coragem de trabalhar isso, né? Para não fazer dele um menino muito dependente. Quem olha o Vinícius hoje em dia, nem vê, né? Nossa, como é que pode? Ele é autista super leve, né? É super tranquilo. Sim, mas são 20, ele está com 29, faz semana que vem, mas ele faz terapia há 25 anos. Quer dizer, então eu sempre tive apoio, né? Eu sempre tive alguém que estivesse do meu lado, me ajudando e me alertando, e abrindo meus olhos, e eu também abri meu coração, né? E levei com felicidade. E isso que a Tatiana falou, as coisas que ela leu para gente, são maravilhosas, porque eu sou a rainha do bom humor, né? Que bom. É muito difícil eu estar de mau humor, muito difícil. Eu tenho uma personalidade forte, né, tudo isso, mas eu estou
sempre muito difícil eu estar de mal com a vida. É, Né? Eu estou sempre de bem com a vida, né? E elogiando as pessoas que eu gosto, né? E dizer o quanto eu gosto delas, o quanto eu acho elas bonitas, o quanto eu acho um sorriso bonito, entendeu? Porque as pessoas estão tão acostumadas a falar mal, né? A denegrir. Por que não falar bem, né? Aquilo que você está vendo que é bonito, que você está vendo que é legal, por que não falar? Né? é E bom eu falar. falo. Eu falo para quem eu amo e falo para mim mesmo. Eu também falo para mim. Eu olho no espelho e falo: guerreira, você tem seus erros, seus defeitos, mas você vai em frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Obrigada, Tatiana. Adorei as suas palavras. Eu que agradeço, e realmente a gente não tem que medir, né? Todos nós temos dificuldades, independente se a sua dificuldade foi assim, a minha foi assado, não cabe a mim julgar ninguém. Cada um tem o seu peso para carregar, não é a sua cruz, como diz Jesus, né? Cada um carrega a sua cruz, porque faz parte. Nós planejamos isso, lembremos disso, né? Nós planejamos isso. Isso! Eu fui escolhida. Eu fui escolhida para ser a mãe dele. Então eu nós tenho temos que as fazer disso opções, né? Sim. A opção de entregar ao pessimismo, à derrota, à negação, à tristeza, ou não, abraçar aquilo como se fosse um presente de Deus para você, e é um presente. Sim. Ele estudou, por exemplo, eu dou até esse exemplo, ele estudou pouco, porque ele tem muita dificuldade de concentração, de ficar em sala de aula, sofreu muito bullying. Então, o que eu procurei trabalhar? Eu procurei trabalhar a independência dele, né? Porque o ser humano independente, ele tem coragem de caminhar, né? De avançar, de ser mais audacioso, né? Você não precisa passar por cima de ninguém, mas tem que ter coragem, né? O ser humano covarde, ele não toma uma atitude, né? Ele não vai adiante. Então, eu procurei fazer isso com meu filho, tanto que ele é bastante independente, né? Ele vai para o trabalho sozinho, ele anda sozinho, ele faz tudo sozinho, entendeu? Ele fica sozinho em casa, ele tem uma motinho, de baixa cilindrada, mas tem, entendeu? Criando para a vida, né? Eu confio nele, entendeu? Eu confio nele e em Deus, porque quando eu dei a moto para ele, muitas pessoas falaram para mim: você tá maluca? Você é louca de dar? Eu falei: não, eu confio no meu filho, eu sei o filho que eu tenho, eu moro numa cidade que proporciona que ele possa, graças a Deus, se eu morasse no Rio ou em Niterói, eu não poderia fazer isso, né? Então, eu também tive coragem, né? E eu passei essa coragem para ele. Então, isso é muito positivo na minha relação com ele. A gente tem uma relação muito boa. Eu tive uma época que eu lamentava, né? Que o pai, eu sou separada do pai dele, que o pai não participa, que o pai não ajuda em nada. Eu, de um tempo para cá, sinceramente, eu dou graças a Deus de ter sido eu a responsável, entendeu? Praticamente 100% pela criação dele, porque eu tive o que oferecer, né? E talvez o pai não seja culpado, ele não tem o que oferecer, entendeu? Então não adianta a gente cobrar uma coisa da pessoa que não pode dar, entendeu? Muito legal, muito legal, Elsa, muito boa. Obrigada, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ainda temos um tempinho. Bernardo. Eu fechei o seu. Eu fechei sem querer teu som, Eleonora. Desculpa, pode ligar. Eu achei que você tinha acabado. Comentar que você já me conhece, né? Já sabe que fala em filho, eu já abro um sorriso. Você estava aí se mexendo na cadeira que eu vi. Muito bom. Fala, Sidney. Falar de mim mesmo, né? É quando eu tive meus problemas, né? Quem me conhece sabe, né? Da dependência química e tudo e tal. Quando eu não conhecia isso, né? Como foi difícil para mim, né? Eu ser apontado. É interessante como eu não reconhecia a minha doença, né? Eu já falei isso, né? Eu não reconhecia que eu trazia uma doença, que aquilo
que o alcoolismo, né, era uma doença, né? Eu fui indicado assim pelos outros, né, assim para dar satisfação às pessoas que eu não era viciado, né? Era a impressão dos outros, né? Então eu fui para provar aos outros que eu não era, né? Aí eu vou me conhecer, né? Se autoconhecer. Aí caiu a ficha, não, eu sou assim. Então eu vou procurar, né, ajuda. E aí a autoajuda, né, que eu fui lá, é claro que não foi auto, não só foi eu, né? Eu precisei dos psiquiatras, dos psicólogos e tudo, né? E foi através de apresentação vários lugares que eu tive que não deram certo, né? A minha filha que está aí, ela que me apresentou, né? Falou, pai, vai lá na UFRJ, né? Que tem o tratamento lá para alcoolismo, eu fui, né? E deu certo, né? Estou lá há 11 anos já, vai fazer 10, vai fazer 11, né? E já estou há 5 anos, um pouco, né? Limpo, né? Bem mais tranquilo, bem mais equilibrado, as coisas estão andando mais calmo, né? Mais feliz, mais, né? Encarando com a vida com mais tranquilidade, né? Com mais sorriso, como diz, né? Sem ser um sorriso vazio, do nada, falso, né? Que era, porque era uma felicidade que não era felicidade, era um engano, né? Eu fugia dos problemas, né? Eu maquiava, né? Eu não enfrentava a vida, né? Agora eu enfrento a vida, as dificuldades, as alegrias, né? As doenças que passam pela minha família me afetam, sim, é claro, mas eu oro por eles, né? Fico sabendo dos meus cunhados que estão com problemas de saúde, internados, uma prima também, né? Muita gente. Então, o que eu faço? Eu oro, né? Mas sempre com o lado positivo, de achar que vai ter saída, que é um momento que eles estão passando, que é necessário passar. E eu, como sortimento, também passando por esse momento, né? Ser solidário, poder ajudar, né? Se eu puder fazer, eu farei sempre, né? E com outros amigos que eu encontro na rua e tudo, que aquele que a gente diz que é dito, né? Que a gente tem que exemplificar, né? Então, também eu sirvo de exemplo para muitos companheiros meus aqui que ainda permanecem no vício, né? Então, com o tempo, já percebem a diferença em mim, já confiam mais em mim, né? Já falam, você mudou, né? Que você está diferente, sabe que eu não bebo mais, eu, de vez em quando eu tenho oportunidade de conversar com alguns que já estão achando também que estão doentes, né? Aí eu falo, procura, né? Vai lá, que você vai se melhorar, você vai se sentir melhor. É isso, né? Senão eu vou me alongar falando. Mas também esse autoconhecimento é muito necessário, né? Show, Sidney. Isso aí, a oração, né? O poder dessa oração, de estar sintonizado com o Pai, né? E confiar é fundamental, realmente, em todos os... Você vê que foram vários depoimentos de vida, não é um discurso vazio, né? São depoimentos de vidas que passam por aqui, mostrando para a gente que a gente tendo essa sintonia com Deus, né? A fé em Deus e nos seus desígnios e na sua vontade, né? Nas necessidades que precisamos passar no mundo material, né? Que tudo isso pode ser superado. A oração, o poder dessa oração é fundamental para todo mundo, porque mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós, né, vai passar por uma dificuldade. Nesse mundo não tem como. A gente não pode ficar lamentando, como disse uma das palestras, dos textos da palestra, né, de que é um mundo de provas e expiações, então tem que ser sofrido mesmo. Não, o sofrimento ele é opcional, né? A dificuldade, os desafios é que são os planejamentos, né? Agora, como nós vamos passar por eles é que é a grande escolha individual. A grande maioria de nós se desespera, passa sofrendo exageradamente, sem confiança, sem esperança, né? Mas, se a gente seguir o que o mestre nos ensina, a gente vai saber que as coisas não precisam nos desesperar. A gente
pode ter alegria, sim, porque somos espíritos imortais. Ana Gabriela, contigo, palavra. Não, eu só queria dizer assim que eu acho interessante esse momento que teve depois da palestra, porque às vezes, quando a gente lê essas coisas, parece que está muito distante da gente. Às vezes, quando a gente lê essas coisas, fica, gente, mas como que é possível? Como que Jesus falou isso? E como que eu vou fazer isso na minha vida? Às vezes as pessoas, quando leem, ficam assim, achando que é muito difícil, que é impossível, que não tem... E assim, quando você escuta relatos de pessoas que a gente sabe dessas que existe, mas às vezes parece que está muito distante. Então, é muito bom quando a gente escuta relatos assim próximos, porque isso dá essa questão de que não é tão distante assim. Lógico que ainda não pode não ser no nível que a gente está lendo às vezes, mas é o pouco que a gente já consegue fazer já é importante. Então, você escutar que pessoas na nossa realidade conseguem é muito importante. Acho que esse momento foi muito importante para todas, entendeu? Achei muito legal. Só isso que eu queria dizer. Agradecer ao pessoal por ter falado. Show, isso aí, isso aí. Mais alguém gostaria de falar? Parece uma boneca, que coisa linda, meu Deus. É uma delicinha. É uma delicinha, nossa Gabi. É. Também gostei de conhecer você, Leonor. Agora vai procurar. Ai, que bom! Agora vai procurar o filhote dela. Bom, chegamos às 20 horas, né? São 20 horas e 3 minutos. Foi muito bom ouvir vocês, nós todos podermos dividir, né? Teremos muito mais para falar, porque realmente... Mas vamos orar e vamos agora no nosso momento musical, que é a nossa irradiação, onde nós vamos convidar a todos para sintonizar com nossos guias espirituais, que estão transformando nossas casas nesse momento em verdadeiros templos religiosos, né? E que juntos todos possamos trazer boas vibrações para o nosso ambiente e para nós podermos nos fortalecer e enfrentar o nosso dia a dia, ok? Sônia vai compartilhar. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão,
filho de Jonas. Amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, vamos encerrando a nossa reunião e vamos pedir a Tatiana para fazer a prece final. Geralmente a gente pede para o palestrante. Você quer? Pode? Posso, claro. Então, vamos fechar os nossos olhos, acerenando os nossos corações, as nossas mentes. Esta belíssima passagem de Jesus, que possamos confiar neste Pai amoroso, bondoso, justo, e agradecê-lo todos os minutos, todas as horas, todos os dias, por tudo que temos, por tudo que somos, e que possamos cada vez mais trabalhar em nós mesmos a busca desse melhoramento, deste crescimento, desta fortaleza que reside em cada um de nós. Mais uma vez agradecidas por estarmos aqui, reunidos, aprendendo um pouco mais desses ensinamentos tão valiosos para cada um de nós. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia e de muita alegria. Hoje e sempre, Senhor. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim a gente já termina. Vamos fazer a foto? Muito bom. Quer falar alguma coisa, Tati? Pode falar. Não, é só agradecer. Muito obrigada a todos, viu? Muito bom rever muitas pessoas aqui que conheço. Aham. Muito bom. Vamos Muitos anos que morei em Maricá. dar um sorriso.
1, 2, 3. Show. Patrícia tá. Foi. Olha. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem Boa com Deus. noite. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Zuleika. Obrigada. Boa noite a Boa todos. Boa noite. Boa noite.